Olá pessoal, vamos retornar ao estudo do direito tributário e agora vamos aprofundar a nossa conversa em relação aos princípios constitucionais tributários. Conforme nós já analisamos anteriormente, eu havia mencionado que o poder de tributar ele não é limitado, ele não é ilimitado, né? O poder de tributar ele possui uma limitação estabelecida no próprio bojo da Constituição Federal. E esta limitação se deve tanto em relação aos princípios constitucionais tributários, bem como em relação às imunidades. E no nosso momento agora de estudo, é importante que façamos a análise, o levantamento, o estudo de modo pormenor com relação a cada um dos princípios constitucionais tributários. Mas antes disso, eu trago um slide elencando os princípios que iremos analisar. Bom, vamos analisar os principais princípios tributários a partir desse momento. Vamos analisar a legalidade tributária, que é o primeiro princípio, o princípio da anterioridade tributária, o princípio da isonomia, o princípio da irretroatividade, o princípio da vedação ao confisco e, por fim, o princípio da limitação ao tráfego de pessoas e bens, e ainda contendo a ressalva do pedágio. Então vejam que temos uma quantidade bastante importante, de princípios que estão no bojo da Constituição, que são limitadores ao poder de tributar e que começaremos a analisar a partir de agora. O nosso primeiro princípio de estudo é o princípio da legalidade tributária. Antes de começarmos a aprofundar a nossa conversa sobre o princípio da legalidade tributária, é importante nós termos em mente que esse princípio, ele possui a sua gênese, o seu nascimento do ponto de vista constitucional brasileiro, no artigo 5º. O artigo 5º, ele traz o princípio da legalidade que eu vou chamar aqui de princípio da legalidade genérico. Por quê? Porque é ele que é estabelecido na Constituição, no artigo 5º, nos seguintes moldes, A Constituição diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Ou seja, fazendo uma leitura clara desse princípio da legalidade estampado na Constituição Federal, significa que nós podemos fazer o que, em tese, bem entendemos, desde que não exista alguma lei que proíba. Então, nós temos, a possibilidade de agirmos, de prendermos condutas no dia a dia, sem que, eventualmente, alguma lei obste ou que proíba eventuais condutas. Então, esse é o princípio da legalidade geral, em que podemos fazer ou deixar de fazer tudo em decorrência de lei. Só que nós sabemos que este princípio da legalidade, que está estampado na Constituição Federal, ele começa a apresentar vertentes diferentes em disciplinas ou ramos do direito. Se nós pegarmos, por exemplo, o princípio da legalidade focadamente ao direito penal, nós perceberemos que o princípio da legalidade diz que não haverá crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem a prévia cominação legal. Ou seja, nós temos um princípio da legalidade que está estampado também no Código Penal, em que não haverá crime se a lei não o definir como tal e nem pena se a lei não o cominar ou não a cominar. Da mesma maneira, nós teremos também um princípio da legalidade voltado à administração pública, que é uma leitura focadamente de direito administrativo. Na esfera administrativa, nós temos o princípio da legalidade, que é voltada aos administrados, e o princípio da legalidade voltado ao administrador público.
O princípio da legalidade voltada aos administrados é aquele que está estampado na Constituição, em que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. No entanto, o princípio da legalidade do administrador público, ou voltada ao administrador, diz que o administrador não poderá agir se a lei não estipular, ou seja, ele deverá empreender as suas condutas dentro dos ditames apresentados por lei, ou seja, ele deve agir dentro dos ditames legais. Então percebam que este princípio da legalidade preliminarmente estampado na Constituição Federal, ele começa a ganhar aplicabilidades específicas em cada ramo do direito. No direito penal, uma aplicabilidade, no direito administrativo, outra aplicabilidade, e vamos analisar aqui no direito tributário também uma outra aplicabilidade. O que é importante nós termos em mente é que, em se tratando de princípio da legalidade, nós sempre traremos o aspecto de que determinadas condutas deverão estar espelhadas em lei. Mas como deve ser visto isso sob a ótica do direito tributário? Lembrando, antes de passarmos a analisar os nossos slides, que esses princípios que passaremos a conversar, eles são importantes não somente do ponto de vista interpretativo. Nós sabemos que os princípios eles guardam uma importante análise interpretativa. Mas temos também que ter em mente que esses princípios que passaremos a analisar, eles são limitadores ao poder de tributar. Eles são, portanto, um obstáculo à ilimitação tributária que poderia surgir pelo Estado, o que muitas vezes poderia configurar até mesmo em abusos na tributação. Mas vamos analisar o que é o princípio da legalidade, seus aspectos principais e as suas exceções. Vamos começar com o primeiro slide, acompanhe comigo. O princípio da legalidade é o fundamento de toda a tributação, sem o qual não há como se falar em direito tributário. O princípio da legalidade constitui o mais importante limite aos governantes na atividade da tributação. Primeiro slide, ele reflete algo que eu já havia mencionado. Nós temos então um direito tributário que existe porque nós temos os seus aspectos principais elencados, estabelecidos em lei. Então vejam que, além de termos tais importâncias ou tal importância que é nos depararmos com os seus principais aspectos estipulados em lei, ainda temos o ponto que o princípio da legalidade ele atua como um limitador à atuação dos governantes. Como bem mencionamos anteriormente, para que não incidamos em eventuais tributações abusivas, o princípio da legalidade é considerado como um limitador aos governantes. Vamos seguir ao próximo slide. Tal princípio, ele está disposto no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal de 1988. E ele diz o seguinte, que nenhum tributo será instituído ou aumentado, a não ser por intermédio de lei. O slide ainda continua dizendo que o tributo depende de lei para ser instituído ou aumentado. Então vamos lá. O slide traz informações importantes para a nossa conversa na seara tributária. Conforme consta no artigo 150, inciso 1, o princípio da legalidade ele é bastante claro a nos dizer o seguinte, que nenhum tributo será instituído e nem sequer aumentado ou majorado se não for através de lei. Vejam, esse princípio ele traz algumas questões importantes a nós analisarmos.
Primeiro ponto, ele fala que nenhum tributo será instituído ou majorado senão em decorrência de lei. Desta maneira, começa a vir à tona um ponto importante. Quando ele fala nenhum tributo, ele está falando sobre todos os tributos, todas as espécies existentes. Ou seja, quando nós analisarmos tributo, entendam nesta análise que estamos falando em impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e também as contribuições sociais. Ou seja, para que nós tenhamos a vinda à tona no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, de um tributo, ou o aumento desse tributo, necessário se faz que o mesmo seja feito através de lei. Outro ponto importante que nasce neste conceito contido na Constituição Federal, no artigo 150, inciso 1. Além dele se referir a um impedimento ou uma limitação ao poder de tributar com relação a todos os tributos, ainda vem à tona que o artigo 150, ele diz que nós teremos uma limitação para aumento e instituição, ou seja, para criação e para majoração do tributo, nós também teremos esta necessidade de termos uma lei. E terceiro e último ponto, percebam que o artigo 150, inciso 1, ele traz no princípio da legalidade que deverá ser utilizada uma lei. Aí começa a surgir uma grande dúvida. Qual lei? Uma lei complementar? Uma lei ordinária? Uma medida provisória? O que será considerado como lei quando nós falamos em princípio da legalidade tributária? Então, começamos a caminhar por este tão importante princípio que nos diz, em uma primeira carga de informações, que nós não podemos ter criação nem aumento de tributo se não for por lei. Vamos começar ou continuar a nossa caminhada para irmos aprofundando esta análise sobre o princípio da legalidade. O nosso próximo slide diz que o veículo hábil para instituir ou aumentar os tributos é a lei ordinária. Todavia, existem casos excepcionais de tributos federais que necessitam de edição de lei complementar, que é que necessita de maioria absoluta. Bom, o que nós temos que compreender quando se fala em princípio da legalidade? Primeira questão, o artigo 150 está falando que aumento e criação de tributo depende de lei, mas ele não fala qual. Ele não fala se é uma lei ordinária ou se é uma lei complementar. Nós chegamos aqui a uma conclusão e eu trago a vocês esta importante informação, que quando nós nos deparamos com a regulamentação tributária através de lei, a Constituição quer nos dizer no princípio da legalidade que esta lei deve ser uma lei ordinária e não uma lei complementar. Aliás, nós temos que analisar que, via de regra, nós nos depararemos com a utilização da lei ordinária, mas, excepcionalmente, nós poderemos nos valer da lei complementar. Ora, como que eu saberei isso? Ao analisarmos a Constituição, quando houver necessidade de emprego da lei complementar, a própria Constituição assim nos trará. Ou seja, ela dirá quando nós deveremos utilizar a via complementar ao invés da via ordinária. Mas aí começa a incidir na nossa conversa uma questão bastante importante, que é diferenciarmos o que seria uma lei ordinária ou uma lei complementar. Qual é a principal diferença que nós vamos nos deparar nesta aplicabilidade? Bom, eu mencionei
que do ponto de vista tributário, a regra é utilizar a lei ordinária. Excepcionalmente, em decorrência do que dispõe a própria Constituição Federal, a lei complementar pode ser utilizada, mas aí depende-se de uma previsão expressa constitucional trazendo a necessidade da lei complementar. Mas um dos pontos que traz uma diferença clara entre lei ordinária e lei complementar diz respeito ao quórum para a aprovação de cada uma delas. Quando nós falamos em lei ordinária, nós sabemos que basta para a aprovação de determinada lei a maioria simples dos legisladores. Enquanto na lei complementar, necessário se faz que tenhamos a aprovação pela maioria absoluta. E aí pode surgir uma grande dúvida, Diego, qual é a diferença entre a maioria simples e a maioria absoluta? Aqui trazendo para o nosso curso, percebam uma inter-relação entre direito tributário e constitucional agora, nós chegamos à conclusão que o quórum de aprovação de uma lei ordinária é a maioria simples, onde deverá essa lei ser aprovada pela maioria daqueles que estão presentes na sessão. Então, nós teríamos aprovação em uma lei ordinária por aqueles legisladores que estiverem na sessão de aprovação ou na sessão de votação. 50% mais um caracterizaria a maioria simples daqueles que estão presentes. A grande diferença que nós temos agora com a maioria absoluta, que é o quórum de aprovação para a lei complementar. Ao invés de nós termos a aprovação com maioria simples, que detém então uma característica de aprovar a lei com a maioria dos presentes, na lei complementar, necessário se faz que a aprovação da maioria seja em relação a todos aqueles que são ou que compõem a casa que irá votar por determinada lei. Então vejam, grande diferença. Lei ordinária é a maioria dos que estão presentes. Lei complementar, a aprovação provém da maioria daqueles que compõem a casa em que está sendo submetida e apreciada à votação determinado projeto de lei. Então, meus caros, nós nos deparamos como via de regra na seara tributária, nós devemos então levar em consideração que a regra é a utilização da lei ordinária e a excepcionalidade é a utilização da lei complementar. Vamos continuar aqui no nosso próximo slide com a análise ainda do princípio da legalidade. E para ficar bastante produtiva a nossa conversa com relação ao princípio da legalidade, eu trouxe quais são os tributos que são criados por lei complementar no Brasil. Lembrem-se, eu falei que a grande regra é que os tributos sejam criados por lei ordinária, mas excepcionalmente alguns a Constituição prevê que serão criados por lei complementar. Primeiro é o Imposto sobre Grandes Fortunas, IGF. Segundo, os empréstimos compulsórios. Terceiro, os impostos residuais. Quarto, as contribuições sociais residuais. Então vejam, nos deparamos aqui nesse slide com 4 exceções. Por que 4 exceções? A regra é que na esfera tributária a lei utilizada seja ordinária, mas a via complementar será utilizada quando a Constituição assim nos trouxer a necessidade de regramento. E desta maneira eu apresento nesse slide 4 situações em que a via complementar será utilizada. Primeira, Imposto sobre Grandes Fortunas, conhecido como IGF, os empréstimos compulsórios,
os impostos residuais e as contribuições sociais residuais. Nestes quatro, necessário se faz que tenhamos uma lei complementar que os regulamente. Se nós pegarmos esses quatro tributos, nós perceberemos que os quatro tributos, eles têm característica ou competência federal. Se nós pegarmos o primeiro, imposto sobre grandes fortunas, é um imposto federal carente de regulamentação desde o ano de 1988, quando a Constituição foi promulgada. Vejam, é um imposto que está no rol de impostos federais que até hoje não foi regulamentado por qualquer lei complementar. Ou seja, ele se encontra lá carente de regulamentação, ou seja, é um tributo ainda não aplicável, mas que depende de lei complementar. Da mesma maneira acontece com o empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório que depende também nos termos da Constituição de lei complementar. E no terceiro e quarto caso, estampados no slide, percebam que nós nos deparamos com uma competência residual, seja no tocante aos impostos ou às contribuições sociais. Esta competência residual, que é exercitada pela União através da Constituição Federal, abre saída e possibilidade para que a União crie novos impostos que não estão elencados no seu rol de impostos já existentes dentro da própria Constituição. Por isso, nós denominamos, ou é denominado doutrinariamente como uma competência residual. Mas o que importa termos em mente é que em todos os casos estampados neste slide, nós temos a lei complementar utilizada como uma via para a regulamentação. Então, novamente, regra: via é utilizarmos da lei ordinária. Excepcionalmente, podemos nos utilizar da lei complementar quando a lei assim regulamentar. Dando sequência, nós vamos para um próximo slide, e esse slide é importantíssimo porque ele diz para nós o que a lei que institui o tributo deve trazer como elementos obrigatórios. Então vejam, toda lei que instituir um determinado tributo deverá trazer como elementos obrigatórios. Primeiro, a sua alíquota aplicável. Segundo, a sua base de cálculo. Terceiro, quem é o sujeito passivo dessa obrigação? Quarto, multa aplicável. E quinto, qual é o fato gerador de determinado tributo? Bom, eu vou começar a trabalhar esses institutos de uma maneira, na realidade, não sequencial como foi estabelecida aqui nesse slide. Eu vou trazer a vocês uma análise de cada um dos institutos. É claro que iremos analisar ainda de modo bastante detalhado em nosso bate-papo, mas aqui para nós percebermos a importância que é a lei que institui o tributo trazer todos os seus elementos característicos. Primeiro ponto, consta no slide que a lei que institui o tributo deve trazer qual é o seu fato gerador. Bom, nós nos deparamos com um ponto relevantíssimo. Mencionei anteriormente, já nessa nossa conversa, que o fato gerador, de uma maneira bastante figurativa, é considerado como o momento do nascimento do imposto. Esse momento de nascimento do imposto é relevante por diversas situações. E eu poderia dizer que o primeiro ponto de importância com relação ao fato gerador é que, sem nós sabermos qual é o fato gerador, nós não temos conhecimento de quando o imposto nascerá. Então, o primeiro ponto, eu tenho que saber quando esse imposto vai nascer, que é o momento do seu fato gerador.
Se eu não sei qual é o momento do fato gerador, nasce uma segunda importância. Fatalmente eu não saberei qual é o momento que eu terei que recolher esse imposto. Só para que vocês tenham conhecimento como é importante essa identificação do fato gerador, eu vou trazer aqui à tona uma peculiaridade que acontece muito no dia a dia. Quando nós nos voltamos a alguém e perguntamos assim: qual é a data que deve ser recolhido determinado tributo? É muito comum que alguém se vire e diga: é até o dia tal. Vamos pegar um exemplo. Vamos imaginar o chamado imposto de renda que é retido na fonte, ou o imposto de renda que é descontado do prestador de serviço. Aquele imposto de renda descontado do prestador de serviço, ele deve ser recolhido até o dia 20 do mês seguinte. Ou seja, é muito comum ouvirmos muitas pessoas dizerem que determinado tributo será recolhido até o dia 20. Eu costumo dizer, seria muito bom se isso fosse assim na legislação. Mas a legislação ela não nos traz este formato de prazo de recolhimento, não nos diz que iremos recolher no dia 20. Mas para que vocês tenham conhecimento, a legislação muitas vezes trabalha assim. O prazo para recolhimento de determinado tributo será até o último dia útil do segundo decêndio do mês subsequente ao mês em que ocorreu o fato gerador. Ou seja, tudo para falar que é dia 20, a legislação vem e diz que nós teremos um prazo contado em dia útil, mas detalhe, o lapso inicial de contagem acontece com o fato gerador, ou seja, o que é fato gerador? Ele deve estar estipulado efetivamente na lei que instituiu o imposto. Eu vou pegar um imposto específico para analisarmos como exemplo. Vamos pegar o chamado ISS, que para muitos ainda é chamado de ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços, imposto esse de competência municipal. Em que pese tenhamos um imposto sobre serviços de competência municipal, nós temos que ter em mente que existe uma lei complementar federal, que é a lei de número 116 do ano de 2003, que foi recentemente alterado, de acordo com a lei complementar 157 de 2016. Lei essa que regulamenta os principais pontos com relação ao ISS. E aí cabe dizer que esta lei complementar 116 que institui o ISS, ou regulamenta na esfera federal, ela traz qual é o fato gerador desse imposto. Por exemplo, a lei complementar 116 nos diz que será fato gerador do ISS a prestação de serviços constantes na lista de serviços. Ou seja, nós detemos conhecimento que para existir a incidência de um imposto, necessário se faz que tenhamos a ocorrência do fato gerador que está estipulado na lei que instituiu determinado tributo. Só que este não é o único elemento obrigatório que deverá a lei que institui o tributo trazer. Mas deve trazer também qual é a base de cálculo, qual é a alíquota, ou seja, qual será o valor tributável que eu irei aplicar uma alíquota para chegarmos no valor do tributo? Eu vou pegar e fazer uma análise muito rápida com vocês sobre o imposto de renda. É muito simples nós chegarmos ao cálculo do imposto de renda de uma pessoa física. Vamos imaginar que alguém receba um salário e em razão de determinado valor, começa a se incidir o imposto de renda. Mais precisamente, atualmente,
nós temos que o valor da isenção no imposto de renda de pessoa física é de até R$ 1.903,98. Ou seja, até R$ 1.903,98 eu sou isento. Mas a partir disso, nós começamos a ter uma tributação progressiva de acordo com uma tabela que varia desde 7,5% até chegarmos a 27,5% de imposto de renda. Ora, percebam que eu acabei de mencionar para vocês a alíquota ou as alíquotas do imposto de renda. Ou seja, a lei que institui, que regulamenta o imposto de renda, traz à tona quais são suas alíquotas. Seja desde uma faixa de isenção até 27,5%, a lei efetivamente estabelece quais são. Só que aí vem a dúvida, iremos aplicar a alíquota sobre qual valor tributável? Sobre qual base de cálculo? Tenho certeza que vocês que me assistem já devem ter ouvido falar o seguinte, que para chegarmos ao valor da tributação de um empregado, basta nós pegarmos o valor do seu salário e descontarmos o que nós chamamos de deduções. Quais são as deduções mais conhecidas? Deduções com dependente, com pensão alimentícia, com INSS e até mesmo com previdência complementar. Ou seja, para formar a base de cálculo do imposto de renda, que é o valor sobre o qual eu aplicarei a alíquota, eu deverei pegar o valor do meu salário e descontar as deduções que a lei me permite. Sobre esse valor, eu aplicarei a alíquota e chegarei ao valor do meu imposto de renda. Então vejam, a lei ela deve trazer, a lei que instituiu o tributo, primeiro, fato gerador. Segundo, alíquota. Qual percentual aplicável do tributo? Terceiro, base de cálculo. Vamos aplicar a alíquota sobre qual valor tributável? 4. Nos deparamos aqui com sujeito passivo. Quem deverá se submeter às regras desta tributação? A lei também deverá estabelecer quem é o destinatário direto do tributo, quem será o contribuinte, quem será o responsável. A lei instituidora também deverá trazer. E por fim, a lei que institui o tributo também deve trazer a multa aplicável. Ou seja, percebam que seja pela via ordinária, ou seja pela via complementar, há necessidade que tenhamos estipulada na lei instituidora do tributo alguns elementos obrigatórios, quais sejam fato gerador, sujeito passivo, multa, base de cálculo e alíquota. São elementos essenciais que devem constar na lei instituidora do tributo.